Então, nós estamos andando no livro de Esdras. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Se você trouxe Bíblia, você trouxe Bíblia? Amém? Cadê ela, Senhor? Levanta ela aí, isto, Bíblia. Aleluia, aleluia. Que bom, né? Que bom. Quem sabe nós seremos conhecidos como a Igreja da Bíblia Aberta, né? Não é? Seria muito bom ser conhecido assim, né? A Igreja da Bíblia Aberta. Aleluia. E nós estamos lendo então no Antigo Testamento o livro de Esdras. O propósito de restauração de fé, é isso a essência desse livro. E nós estamos andando capítulo por capítulo, passamos pelos quatro primeiros capítulos. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo de número 5, e é isso que nos dá força para continuar e aprender com a dinâmica de fé daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então vamos ler lá, Esdras capítulo de número 5, são apenas 17 versículos, fácil, simples e objetivo. Amém? Antes de mergulhar com vocês nesse propósito, hoje eu estou feliz, estou recebendo aqui o pastor Donizete, alegria poder recebê-lo, né? É pastor lá na grandiosa São José da Barra, aleluia. Para quem não conhece São José da Barra, eles chamam de Furnas, né? Mas para os mais catedráticos é São José da Barra. Eu louvo o nome do Senhor, poder tê-lo aqui, né? Poder recebê-lo. Então para nós é uma alegria, uma satisfação, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, gente, vocês estão prontos para essa conversa de hoje? Vamos mergulhar nisso? Capítulo 5 do livro de Esdras, nós vamos ler como fazemos todo culto, e depois a gente volta só compartilhando aquilo que aprendeu. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Serte-Bozenai, seus companheiros, e lhe assim perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntou mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário, e viesse resposta por carta sobre isto. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dário, a paz. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá. Ele está lendo a carta. Que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas pedras, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta com as suas mãos. Perguntamos aos anciões e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes este muro? Demais disso, lhes perguntamos também pelo seu nome, para nos tu declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu,
o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, o rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo e que estava em Jerusalém, e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele disse: toma estes utensílios e vai, leva-os ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso, nos faça o rei saber a sua vontade. Uau! Me deixa construir com vocês a extensão desse nosso encontro, para que você possa compreender o que está acontecendo aqui. O texto, por si só, ele exige de nós um mergulho. Eu disse a vocês que Esdras tem um objetivo: mostrar a luz, a clareza, um processo de reconstrução espiritual. Todas as vezes que eu quiser reconstruir a minha vida de fé, todas as vezes que eu quiser perguntar a Deus como eu devo reconstruir a minha vida de fé, é Esdras o maior exemplo no Antigo Testamento. Ele é o fundamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês e aprenda isso em nome de Jesus. Todo o Antigo Testamento, ele não é um livro de histórias. Todo o Antigo Testamento, toda a história escrita nele, diz o Novo Testamento, que ela tem um fundamento. Permitir, Romanos vai dizer isso, Paulo escrevendo a carta aos Romanos vai dizer isso, porque toda a escritura que foi divinamente inspirada, ela serve para fazer algo, nos fazer conhecer quem é Deus, como Deus trabalha. E se Deus é assim, e nos ensina como trabalha, Ele quer nos ensinar que a mesma maneira que Ele reconstrói uma nação, a mesma maneira como Ele reconstrói uma cidade, a mesma maneira que Ele reconstrói um templo, é assim que Ele também nos reconstrói nele. Essa é a lição de Esdras. Esdras é o livro mais aberto para falar de reconstrução espiritual. E eu já disse, vou apenas te recapitularizar essa palavra. Só voltar algumas páginas, fazer o reverso para você lembrar dessa história. Acontece a história mais ou menos o seguinte: o povo vivia em Jerusalém e o povo peca. A condenação é esta: o rei Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e vai levar vocês escravos. 70 anos vocês vão morar na terra da Babilônia, e alguém, uma outra nação, virá e ocupará o espaço de vocês. Bom, isso acontece de verdade. Essa é uma realidade. Deus entra, Nabucodonosor invade, toma Jerusalém, pega os homens de Jerusalém, levam para a Babilônia. Essas histórias você vai se lembrar. Na Babilônia tem 3 homens que vão parar em uma fornalha superaquecida: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram jovens de Jerusalém que foram levados cativos para a Babilônia. Outro personagem conhecido que era de Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia, é Daniel, o homem da cova dos leões. Esses homens são exemplos desse período de escravidão. E no meio dessa escravidão, passa-se 70 anos, levanta-se um novo rei, o nome dele é Ciro. Ele é um rei medo-persa. Portanto, quando ele vence Belsazar, que era naquele tempo então o novo rei da Babilônia, ele passa a governar. Mas quando ele passa a governar, uma palavra de profecia chega a Ciro, dizendo: Ciro, o teu nome foi dado 130 anos atrás pelo profeta Isaías, de que você tomaria posse e você liberaria a nação dos israelitas para voltar para a sua terra e reconstruir Jerusalém.
Então, ouvindo esta palavra, Ciro dá uma ordem, um decreto: mande o povo voltar, mande o povo reconstruir. E o povo vai voltar em 3 levas. A primeira leva, eles voltam com Zorobabel. A segunda leva vai voltar aqui com Esdras. A terceira leva vai voltar com Neemias. O fato é que nessa primeira remessa, nesse retorno de Zorobabel, eles começam a construir e reedificar o templo, que foi totalmente destruído. A casa de Deus, o lugar de adoração, foi totalmente destruído, e eles querem restabelecer essa casa. Zorobabel volta e começa a colocar os alicerces, as pedras de alicerce. E então Ciro envia o povo. Capítulo 1 nós lemos: vão aproximadamente cabeças de família e toda a população, quase 50 mil pessoas. Dessas quase 50 mil pessoas, pouquíssimos levitas, pouquíssimos homens dispostos para o trabalho. Mas mesmo assim eles vão. E quando chegam lá, olham para aquele cenário de destruição e vê aquelas pequenas estacas. A Bíblia então conta, no capítulo 2, que os jovens, quando viram aquilo, se alegraram, contentaram, fizeram festa, celebraram, soltaram foguete, fizeram todas as manifestações de alegria possível. Porém a Bíblia diz que os antigos que conheciam o templo que foi destruído choravam. Então o choro era misturado com alegria, e aquele tumulto. E então eles tomam uma decisão: o que nós faremos? Nós precisamos reerguer o templo, nós precisamos voltar a trabalhar, nós precisamos restabelecer. E o capítulo 4 que nós lemos semana passada conta que o povo começou a fazer isso, começou a lutar, começou a reconstruir o templo. Esse é o nosso chamado, é o nosso propósito. Mas algumas cartas começam a vagar entre os reis daquele período, e uma das cartas vai chegar ao rei, e o rei vai ouvir aquela carta e dizer: esse povo que está levantando esse templo é um povo obstinado, é um povo desobediente, é um povo rebelde. Tome cuidado, rei, porque quando eles levantarem, certamente eles vão parar de pagar imposto, certamente eles romperão contra o reino. E então vem um decreto: Senhor, eu te aceito. E naquele dia Deus não te disse que estaria contigo todos os dias da sua vida? E se Deus te disse isso, por que você está desacreditando disso? Essa é a profecia de Ageu. Ageu é aquele profeta que não tem meia conversa, não tem meio assunto, não tem meia palavra. Tudo que ele fala, tudo que ele propõe, tudo que ele estabelece, ele vem com muito confronto. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, eu quero te levar no livro de Ageu, para a gente rapidamente, sucintamente, abordar algumas coisas que Ageu tem como privilégio de nos entregar. Ageu capítulo 1, olha o que o texto diz. O profeta Ageu se levanta, versículo de número 2: assim fala o Senhor dos exércitos. Preste atenção, ele não brinca. Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz, este povo diz, ele está falando do povo dele: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Versículo 3: veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? O povo estava lá 16 anos, 16 anos olhando para o templo que parou a reconstrução, a obra no meio do caminho. E todo dia alguém passava dizendo assim: gente, será que não está na hora da gente restaurar a fé? Será que não está na hora de eu voltar para a casa do Senhor? Quanto tempo eles estavam indagando isso? 16 anos. 16 anos era um povo olhando para aquilo que foi, por um problema e uma adversidade, enfrentado e paralisado. Agora 16 anos se perguntava: quando será? Vai chegar uma hora. Que dia será? Eu creio que vai ter um tempo. Ageu vem com uma resposta. Ele diz: engraçado, a casa, a presença, a restauração da fé pode esperar 16 anos. Eu te pergunto, a sua vida parou 16 anos? Você parou de comer, parou de beber, parou de decidir?
É isso que Ageu está confrontando a nação. Ageu está dizendo para eles: durante 16 anos, vocês não tomaram decisões? Tomaram. Olha o que ele diz: a casa de vocês está apainelada, a casa de vocês está construída. Nesses 16 anos que a casa do Senhor está parada, a sua foi construída. Você tem dificuldade para decidir por Deus, mas não tem dificuldade por decidir por você. Esse é o confronto de Ageu. Olha o que ele diz, versículo de número 5: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebem, mas não dá para saciar-vos. Vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num sactel furado. Ou seja, ainda não perceberam que a vida de vocês não vai adiante porque lhes falta uma decisão pelo Senhor? Ageu é um profeta do confronto. Parece que ele entra no ringue sempre. Ele não vem com meia palavra, ele não vem com palavras bonitas, ele não faz poesia. Não tem jeito de ler Ageu numa forma poética. É saber que eu estou no ringue para apanhar por alguém. É Deus dizendo: eu acho engraçado. Você tem capacidade de decidir muita coisa, só não consegue decidir Deus. Você toma a decisão de construir a sua vida em muitos lugares, só tem dificuldade de construir a sua vida em Deus. Todas as suas coisas fluem, Deus não flui na sua vida. É isso que você quer? Ele disse: sabe por que as coisas não fluem na sua vida? Porque é isso: você trabalha muito e colhe pouco. Você dedica muito e tem pouco resultado. Parece que aquilo que você ganha vai para um saco furado. Uau! Eu não quero tratar Ageu, porque seria perturbador tratar dele essa noite. Mas eu quero tratar então do segundo profeta, que vem depois dele. Porque ele disse que chamou Zaqueu e Zacarias. E Zacarias vai profetizar numa outra linha profética. Zacarias não, Zacarias é legal. Zacarias é bacana. Zacarias é o profeta poeta. Ageu é o cara da marreta. Zacarias é o do jardim, sabe? É aquilo que diz: olha, que maravilha. Zacarias tem a capacidade, em todo o seu capítulo, em toda a extensão da sua obra, Zacarias tem a manifestação de olhar para aquilo e dizer: bom, gente, eu preciso explicar para vocês, nesses 14 capítulos que eu quero escrever, 8 eu quero falar de coisas futuras. 8 capítulos de Zacarias, ele fala de escatologia, ele fala daquilo que virá, daquilo que será do futuro. Mais alguma coisa, Zacarias tem um poder de dizer. Ele tem visões do poder de Deus, ele tem visão daquilo que o Satanás trabalha e como Satanás trabalha. Mas eu quero te levar para o capítulo de número 4, é aqui que eu quero te levar para o sonoro, visual e manifesto poder de Deus na restauração através do profeta Zacarias. Zacarias então vai ter uma conversa com o anjo de Deus. Eu já disse para vocês e vou dizer de novo, todas as vezes que eu leio a Bíblia, e a palavra anjo vem com o artigo definido o anjo, é um processo de teofania. É quando Deus, através de Cristo Jesus, se revela na terra. Então é o próprio Cristo se fazendo conhecer, ou ser conhecido no Antigo Testamento. Essa é a manifestação, e por isso a Bíblia faz questão de dizer um anjo e o anjo. Essa é a distinção. Quando Deus se manifesta personificado, Ele se revela como o anjo de Deus. É Ele que vai lutar contra Jacó no Val de Jaboque, o anjo. E agora preste atenção, a conversa de Zacarias no capítulo de número 4. Zacarias diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do sono. Olha que maravilha. Zacarias está dizendo: gente, aquilo que eu vou contar a vocês, me parece que eu estava morto, num sono, e o anjo veio para trazer um despertamento para mim. E ele me perguntou: o que você vê? Respondi: olho, e eis um candelabro cheio de ouro. Você sabe o que é um candelabro? Sabe sim ou não? Todo mundo sabe? Sabe, né, gente? Eu tenho medo de fazer uma pergunta assim, fica uma cara assim, acho que eu sei não sabendo. Não é pegadinha, só perguntar se você sabe.
Não, literalmente. Literalmente. Você sabe que é um candelabro literal, assim, sabe, né? Amém. Ele olhou e viu um candelabro todo de ouro, um vaso de azeite em cima, e esse candelabro tinha 7 lâmpadas. É uma menorá. É aquele candelabro de 7 velas, referente aos 7 Espíritos de Deus. Vamos lá. E nesses candelabros de 7 velas, tinham 7 tubos, 7 encanamentos. Vou traduzir para você. E para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro, um para cada uma das lâmpadas que estão no candelabro. Junto a estes, 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à esquerda do vaso. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu e ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Ou seja, eu não estou falando contigo alguma coisa agora, eu estou falando aquilo que eu falei a Zorobabel. Por que essa palavra é tão importante? Vou recapitular para você acessar comigo. Você está comigo aqui ainda? Quem começou a obra de reconstrução? Zorobabel, sim ou não? Zorobabel veio. Ele veio e começou a fazer a obra, e como ele precisou construir o templo, Deus enviou um homem chamado Esdras. Mas quando o povo começou a reconstruir, houve um problema com o rei, e eles paralisaram a obra 16 anos, ok? Passados 16 anos depois, Deus levantou Ageu e disse: espera aí, gente, o negócio está errado aqui. Vocês estão morando em casa boa e o Senhor está lá parado. Agora ele está dizendo: não, deixa eu te mostrar o que eu mostrei a Zorobabel. Ou seja, a promessa não é de agora, a promessa é antiga, a promessa foi feita lá atrás. E me deixa dizer, essa palavra veio a Zorobabel. Qual é esta palavra? Não por força, nem por poder, nem por força, nem pelo poder. Vou dizer de novo: não vai ser por força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Em meio às aclamações, haja graça e graça para ela. Preste atenção. O que ele viu? Um candelabro, 7 velas, para você entender, 7 velas, 7 lâmpadas, e todas elas são nutridas pelo azeite. Para cada uma delas ele viu como se fosse um tubo, que alimentava cada uma dessas. E o que alimentava cada uma delas? 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda, que derramava a oliveira, o azeite. Ele caía, descia, ia até o candelabro e permitia que o candelabro tivesse aceso. Qual o esforço para fazer isso? Nenhum. Era como se naquele tempo eles tivessem inventado uma máquina de abastecimento contínuo de azeite. Deus disse: olha, eu vou dar as oliveiras, eu vou dar o caminho do óleo, e vou permanecer com a vela acesa. Tá ok? O que vocês precisam fazer? Nada. Eu já dei tudo para fazer. Agora volta comigo em Esdras capítulo 5, e agora eu não saio mais de lá. Portanto, Deus agora levanta os profetas Ageu e Zacarias, que profetizaram aos judeus, e a profecia deles era esta: espera aí, faz 16 anos que vocês priorizaram as vossas vidas e esqueceram da vida espiritual? Faz 16 anos que Deus disse a vocês que vocês não deveriam parar, porque a palavra era: nesta batalha vocês não vão pelejar, nesta guerra vocês não vão ter que lutar, não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito de Deus. Então a pergunta é: por que vocês pararam?
A palavra de profecia é essa. Por quê? Por qual razão vocês interromperam uma reconstrução? Por qual razão você paralisa uma vida de amplitude em Deus? Por qual motivo você paralisa a sua fé? O que te faz paralisar? O que te faz parar? O que te faz desistir? O que te faz não avançar naquilo que Deus tem para você? Se eu pudesse traduzir para uma linguagem atual, nesse capítulo, é como se Deus estivesse perguntando para mim: Daniel, por que você está pensando em desistir? Eu não te dei um projeto, eu não te chamei para uma reconstrução em mim, eu não te levantei como alguém para estabelecer o meu governo, a minha território, a minha vida na terra. Não foi isso que eu te chamei. Por que você está parado? Mas você parou na fé, mas não parou na vida. Não está na hora de voltar para a fé? Não está na hora de reorganizar a tua vida? Ageu falando. Zorobabel disse: mas é porque teve um levante. O povo começou a questionar e começou a criar briga. Foi tão difícil a minha vida depois que eu vim para o Evangelho. Parece que quando eu comecei a reconstruir a minha vida em Deus, as coisas pioraram. E ele disse: uau, e qual é o problema disso? Zacarias disse: não vai ser pela tua força mesmo. Restauração de fé não tem nada a ver com você, tem apenas a ver com a obediência e entrega que você tem em Deus. Não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito de Deus. Deus restaura pelo poder dele e não pelo teu poder. Uau, aí vem o versículo de número 2, agora faz sentido. São os dois dizendo essas coisas àquele povo. Então, versículo de número 2: se dispuseram Zorobabel, se dispuseram Jesua, e começaram a fazer o quê? A edificar a casa do Senhor, depois de 16 anos, com duas palavras diz: só tem uma coisa que eu preciso fazer, voltar para a seara do Senhor, voltar para a obra do Senhor, voltar à edificação da casa de Deus. Não tem motivo, a gente já recebeu a palavra. Não veio um incentivo real, não veio recurso, não veio dinheiro, veio uma palavra profética: Deus é conosco, Deus nos chamou para uma obra, e eu não sei por que nós paralisamos. Então Zorobabel disse: está na hora. A palavra diz: então, a voz profética é maior do que qualquer voz de capacitação. E deixa eu dizer uma coisa como ensino para você: Deus está restaurando você, e Ele não espera que você se capacite para aquilo que Ele tem. Ele quer que você apenas creia na palavra liberada que Ele já deu ao teu respeito. Você pode dizer amém por isso? Não, você podia dar um amém muito maior e melhor do que isso. Vou até tomar um café para amenizar minha raiva. Segunda lição: por que esse povo ficou paralisado 16 anos? Por que ele ficou sem construir a obra de restauração durante 16 anos? Medo. No início foi. No início tinha um motivo para parar. Mas no meio do caminho, não tinha motivo. Foi costume. A gente se acostuma a ficar parado. A gente se acostuma. Tá bom, vamos ver até onde. Tá bom. É tão verdade que eles não pararam. Eles construíram para si. Construíram casas, reconstruíram vidas, reconstruíram tudo que tinham, tudo que precisavam. E eu vou te dizer uma coisa: sabe qual é o problema de desistir do propósito? É você se acostumar e não edificar mais o que Deus te chamou a edificar. Me deixa falar isso com muito amor, muita graça, muita bondade. Você precisa lembrar que o Senhor não te chamou para paralisar. Deus te chamou para avançar. O chamado de Deus não é retrocesso, o chamado de Deus é avanço, é transformação, é modificação de vida. Então quando você resolve dizer: a vida está fácil, vou voltar para trás, a vida está complicada, eu vou parar onde eu estou. Deixa eu te dizer, não existe mais nada que a Capetolândia celebra do que você parado. Ser parado, você é uma bênção na mão de Satanás. Você parado faz tudo o que ele quer, porque você ativo incomoda ele.
Deixa eu te mostrar isso. Preste atenção. Preste atenção. Qual era a palavra que ele deu? Eles ouviram a palavra profética, sim ou não? Você está comigo aqui? Eles ouviram a palavra profética, foi ou não foi? Quando ouviram a palavra profética, acho que deu um chacoalhão profético aqui dentro. Eu acho. Zacarias veio e diz assim: ó amado, eu vou te dar uma injeção aqui para você ficar mais tranquilo, um calmante. E quando ele deu uma acalmada, veio Ageu e... Aí até lembrar quem bateu e quem soprou, eles não sabiam mais. Então tomaram uma decisão: vamos fazer alguma coisa, vamos voltar a edificar. Porque faz 16 anos que eles não edificam nada. Então quando eles estão voltando, se dispõem a edificar. Uau, ficaram de pé, agora é a nossa hora, é minha vez, eu vou lutar. Olha como começa o versículo de número 3. Que tempo é esse? Nesse tempo que eles disseram: agora ninguém vai parar a gente. Agora ninguém vai nos parar. Agora a gente tomou decisão. Agora a gente lembrou da palavra de profecia. Agora a gente trouxe à memória aquilo que nos dá esperança. Agora a gente tem a fé. Agora a gente tem o poder. Agora a gente tem a glória do Senhor. É de verdade. Ele disse que a gente não vai ganhar nem por força, nem pelo poder, mas pelo Espírito de Deus. Ora, vai ser com a gente. Nesse tempo, quando eles se levantaram, a Bíblia diz: veio a eles Tatenai e seus companheiros e lhe perguntaram: quem vos permitiu reedificar esta casa? Por quê? Porque você parado é uma bênção para o adversário. Basta você dizer: vou levantar, vou voltar. Aparece alguém para questionar: não é possível. Estava tão bom você quietinho aí. Estava tão bom você permitir que a sua casa continuasse bagunçada. Estava tão bom que a sua casa não recebesse uma oração. Estava tão bom que você não se posicionasse como um homem, uma mulher de Deus. Estava tão bom você andar em intriga, em adultério, em falha, em mentira, em engano. Peraí, para que você vai reedificar? Estava tão bom você longe do caminho do Senhor. Estava tão bom você viver uma vida lá. Para que você quer voltar? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Todas as vezes que você se levantar em prol do reino, o mundo das trevas vai se levantar. Não é porque o mundo é contrário a você, é porque você se levantou contrário a ele. E eu preciso te fazer lembrar: não tenha medo de ser contrário a ele, porque maior é o que está conosco do que aquele que está com o mundo. Então saiba quem está com você. E por que ele se levanta? Porque ele sabe quem te governa. Ele sabe quem está na tua vida. Ele sabe quem está na direção da sua vida. Ele sabe quem tem o controle da sua história. Me deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você recomeçar um propósito de restauração em Deus, prepare-se, porque haverá uma oposição ao propósito. A oposição vai voltar. Ela estava tranquila ao te ver totalmente paralisado. E eu vou te dizer: você não precisa ser desviado, basta você ser paralisado. Você não precisa estar ajudando o capeta, basta você não ajudar Deus. Entendeu o que eu estou falando? Vocês estão me olhando com a cara de esquisito? Eu sou de paz, eu falo assim, né? Mas é só pela emoção E deixa eu te explicar. Toda reconstrução incomoda os sistemas estabelecidos. Tudo que você decidir reconstruir vai incomodar alguém. Todas as vezes que você decidir reconstruir alguma coisa que você acha que foi quebrado, conserte o altar de um lugar que está quebrado. Pode ter certeza, o sistema estabelecido vai ratear. Opa, que isso? Está achando o quê? Está pensando o quê? Acha que é a última bolacha do pacote? Quem você acha que é? Você não é nada. Sabe aquelas conversas? Você conhece isso, né? Por quê? Porque restaurar o que Deus tem incomoda aquele cuja restauração incomoda.
Eu vou te dar uma palavra essa noite em nome de Jesus. Chegou a hora de você assumir o teu papel no Senhor. Amém? Deixa eu te dizer outra coisa. O inferno adora crente paralisado. Você é adorado no inferno. Olha que coisa maravilhosa. Como, pastor? Assim, parado, quietão. Para que serve? Para o céu nada, para o inferno não incomoda. Aí Jesus disse assim, e não sou eu que estou dizendo isso não, eu estou apenas parafraseando. Jesus disse assim, olha, aquele que não ajunta, já espalhou. Você não precisa espalhar, basta você não ajuntar. Você está aqui ainda? Uau, que palavra poderosa essa, né? Aleluia, no frio acho que dá até uma aquecida na gente, não dá não? Fala assim, ai Jesus, né? Dá um porque o inferno vai reagir contra cristão disponível. Ele não vai se preocupar com um cristão paralisado, mas se dispõe para você ver. O inferno olha assim, opa, está alguma coisa acontecendo ali. E aí aconteceu, naquele tempo, eles vão perguntar, peraí, quem deu ordem para vocês fazerem o que estão fazendo aqui? Aí eu gosto da resposta. Aí é um crente posicionado. Aqui eu gosto do negócio, porque muda a história. Porque até aqui eles estão com medo. Aí o rei vai vir. E se o rei vir, quem vai fazer? Vai matar. Não, ele mandou a gente vir construir, por que ele mandaria parar? Porque houve uma mentira. E por conta da mentira a gente está com medo. Mas agora a gente tem a palavra do Senhor. Quem mandou vocês restaurarem essa casa? Versículo seguinte. Quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Versículo seguinte. Eles responderam, deixa eu te dizer a primeira coisa. Quem são vocês? Quem somos nós não importa. Importa que nós temos uma certeza. Os olhos de Deus estão conosco. Uma certeza eu tenho, Deus está conosco. Os olhos do Senhor estão ao nosso respeito. Quem mandou você fazer isso? Deus me disse que Ele era comigo desde o início da vida e estaria comigo até a consumação dos séculos. Deus disse que era o meu escudo, o meu broquel, o meu ajudador, o meu fortalecedor, o meu capacitador. Deus disse que estaria comigo nas minhas lutas e guerras. Então não importa quem mandou, uma certeza eu tenho, Deus ordenou. Me deixa dizer uma coisa para você. Quando os adversários começarem a dizer quem você pensa que é, para você se levantar assim e chamar bênção do céu sobre a sua casa, bênção do céu sobre a sua família, bênção do céu sobre o seu negócio, uma coisa você tem que responder aos altos e baixos que estão ao seu redor. Uma palavra só, eu tenho uma convicção: Deus tem os seus olhos sobre a minha vida. Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus é o meu ajudador. Eu estou debaixo de uma palavra dele. É isto que importa. Então não vem com essa molenga sua, não dizer, ai, que luta nada. Você tem um ajudador, um fortalecedor, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o general de guerra é o teu Senhor. Então lute com ele, lute com ele, lute com ele. Chame ele à existência, ele é a fonte da sua batalha. E não é possível que você vai tentar lutar na força da sua mão. Eles disseram, peraí, os olhos de Deus estão sobre nós, de maneira que não foram obrigados a parar. Não teve uma palavra do adversário dizendo, uau. Ele não disse quem ordenou, ele não disse quem era o nome de quem estava fazendo. Ele disse, só tem uma palavra para te dar: Deus está comigo. Não teve ninguém que disse, para. O adversário não teve capacidade de dizer, então paralisa. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você entrar numa peleja, sabendo que o Senhor é contigo, não tem nada que te para, não tem ninguém que te paralisa, não tem ninguém que obstrui. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Será que você pode levantar a tua mão para o céu e dar o teu melhor brado de glória ao nome de Jesus? Você precisa entender quem você é e quem é Deus com você. Entenda isso definitivamente. Esdras está nos ensinando a restaurar a nossa fé. A primeira coisa que a gente restaura na fé é a nossa confiança em quem Deus é. Se você não tiver confiança dele, nem entre.
Mas se você tiver confiança nele, avance o mais rápido que você conseguir. Tenha convicção de que Deus está na sua luta, está na sua batalha. Tenha convicção de que Deus ordenou essas coisas. Então eles dizem: ora, e agora? O que nós faremos? Vamos escrever uma carta para o rei. Você leu comigo o texto? Então eles vão escrever uma carta perguntando para o rei: rei, vamos fazer o seguinte. Tem uns homens aqui que estavam há 16 anos paradinho. Queria mais nada da vida, estava bom para nós. Mas no meio do nada, esse povo diz que ouviu 2 homens, 2 profetas, que apareceram do meio do nada, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, parece vento. Eles chegaram, liberaram uma palavra, disseram que Deus havia determinado. Eles pegaram as ferramentas, eles vestiram a roupa de pedreiro, eles calçaram as ferramentas na mão e disseram: vamos de volta à peleja. E estão reedificando, e tem um problema: esse povo carrega umas pedras pesadas que não dá nem para explicar. E a obra deles está crescendo continuamente. Aquilo que eles não fizeram durante todo o período, e 16 anos parado, parece que rapidamente, deixa eu te dizer, 52 dias eles terminaram o templo. O povo virou uma máquina. Eu preciso dizer isso para você. Se você entender que Deus está te restaurando, prepare, porque haverá um tempo de celeridade de Deus, tão grandioso na sua vida. Coisas que você demoraria anos e anos para alcançar, para constituir, para estabelecer, para resgatar. Deus diz assim, nesse altar, nessa noite, em nome de Jesus: prepare para um tempo de celeridade, mas entre no processo de Deus. Vou tomar mais um café. Ô rei, esse povo está construindo muito rápido. Versículo de número 8. Seja notório ao rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com o quê? Grandes pedras. Eu vou te fazer uma pergunta. Cada pedra dessa deve ter mais ou menos 500 toneladas, sem guindaste. Transporta que jeito, irmão? Pensa nisso. Esse povo era agarrado demais, gente. Quando eu estou falando que ele está fazendo uma obra gigantesca, é ir lá na pedreira e dizer: vamos tirar uma pedra? Não é a pedrinha não, não é 12 quilos, é 500 toneladas. Já foi numa grande construção antiga? Você chega para olhar aqui e você diz: meu Deus, como é que esse povo fez o que fez? Transportou essas pedras desse tamanho. Não é possível. Rapaz, a gente não consegue carregar 2 sacos de arroz, 1 litro de óleo, a gente já bagunça a vida. E ele disse: esse povo está edificando com grandes pedras. E sabe o que eu acho tão extraordinário? Porque pedra fala de fundamento. Esse povo não está fazendo aquilo que acha, eles estão fazendo fundamentado. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele povo, à luz da Bíblia, à luz da revelação bíblica, é como se dissesse: esse povo está construindo uma casa tão poderosa, porque o fundamento dele é uma pedra gigantesca, a pedra angular, da qual Jesus é o juiz, é uma pedra de fundamento, é a palavra dele, que não deixa de distorcer para lado nenhum. Quer restabelecer a sua vida de fé? Mergulhe no conhecer a Bíblia. Para de ficar volátil a vozes que te enganam. Esse povo estava reconstruindo aquilo que era indestrutível, um fundamento de rochas firmes, um fundamento de rochas estabelecidas. E não há nada maior do que a palavra de Deus para te fortalecer, te fundamentar. Pastor, quando eu sei que Deus está comigo ou quando Deus não está? Conhece a palavra dele. Só que se você ficar cheio de nhenhenhen, não gosta da Bíblia, irmão, é muito melhor comer camarão na praia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não há nada mais que te fundamenta do que mergulhar na palavra do Senhor. As suas guerras não são vencidas por camarão, as suas guerras são vencidas por Cristo Jesus. Entende o que eu estou te dizendo? Pastor, é pecado comer camarão? Não, não é pecado, e se você quiser me convidar para comer, eu vou. Mas deixa eu te dizer, eu vou te convidar para ler a Bíblia junto comigo também. Porque eu sei quem me fundamenta, eu sei quem me alicerça. E eles estão dizendo, eles estão reconstruindo com grandes pedras.
E a madeira se está pondo nas paredes. Uau, era só fundamento até dias atrás, agora o povo já começou, já tem até parede. Só que eles não fazem a obra de qualquer, com diligência. Faz a obra com quê? Não. Então não é do jeito que eu acho. Porque se eu vou ser diligente, eu tenho que ter um respaldo de orientação. Como é que eu sei que um engenheiro está acompanhando uma obra com diligência? Se ele acompanha o projeto, então ele é diligente em acompanhar tudo que foi estabelecido no... Esse povo está fazendo exatamente o que Deus ordena. Me deixa terminar com você para a gente acabar aqui, em nome de Jesus. Então lhes fizemos a mesma pergunta. Olha, ele está contando na carta. Perguntamos para eles, versículo 10. Versículo 9. Quem vos deu ordem para reedificar? Perguntamos também, versículo 10. Qual é o nome de quem está na frente? Quem são os chefes? E eles nos deram essa resposta, versículo 11. Nós somos servos de Deus, dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi construída. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não temos líder, nós não temos chefe, nós temos uma palavra. Deus nos ordenou a restaurar. Eu vim dizer para alguém, há uma mesma palavra liberada ao teu coração. Deus te tem uma ordem: restaura a tua vida de fé, restaura a tua casa, restaura a tua família, restaura o teu chamado, restaura o teu casamento, restaura a tua paternidade, restaura a tua maternidade, restaura o propósito de Deus contigo, restaura aquilo que Deus te estabeleceu, restaura. Olhe para aquilo e diz: Senhor, o Senhor está comigo. Mas por que foi parada? Por que foi obstruída? Por que vocês precisam reedificar? Ele explica, o versículo 12. Não foi porque o grande Nabucodonosor veio e destruiu, não. Sabe por que nós perdemos o que perdemos? Não é porque existe um grande rei, é porque nós, os nossos pais, provocaram a ira de Deus dos céus. Sabe por que a gente sofre o que sofre? Não é porque Deus permitiu que o adversário viesse, é porque nós abrimos brecha para que o adversário entrasse. Se nós fecharmos as portas, o inimigo não permanece. Se nós nos levantarmos, ele não perdura. Se nós nos levantarmos, Deus do céu muda o coração de Faraó, muda o coração de Nabucodonosor, muda o coração de qualquer que seja o rei. Ele transforma toda a ocasião. E quando ele diz isso, quando o texto termina chegando aí, eles vão escrever o último versículo, e é onde eu quero terminar com vocês. Versículo de número 17. Eu quero ler a última frase e vou te convidar para ficar em pé comigo, para você pelo menos ter a sensação de que já está terminando. Aí você fica feliz, diz: olha, o culto passou rápido hoje, o pastor nem falou muito. Terminou até mais cedo do que estava proposto. Dá até vontade de voltar na próxima quarta. Então eles estão mandando a carta. Olha que carta poderosa, gente. Que capítulo poderoso, é ou não é? Aí no capítulo 5 ele está terminando a carta dizendo assim: deixa eu te dizer uma coisa. Agora a gente precisa saber de você, o rei. Estão mandando a carta, aconteceu tudo isso. O senhor podia contar para nós o que o senhor quer que a gente faça? Lembra que esse rei é o rei que tinha o poder de embargar ou de lutar, de enfrentar, porque esse é o rei. O nome dele é Assuero. Já ouviu falar desse nome? Aonde você ouviu falar dele? Esse é o rei que vai casar com uma tal de rainha Esther. Era o primeiro ano do seu reinado. Eu não sei se você entende como Deus está construindo o futuro antes que o futuro aconteça. Eles mandam uma carta para quem? Para Assuero. Assuero, agora já que você está reinando, fala para nós o que você quer que faça. Como a gente vai chegar nesse lugar? O que você quer? Vou terminar a carta, aqui é o final da carta. Agora, pois, se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais na Babilônia. Ou seja, se o senhor quiser consultar a história, para ver se Ciro permitiu isso mesmo, seria bom o senhor consultar. Se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto, ou sobre essa pesquisa,
nos faça o rei saber qual a sua. O senhor quer que continua? O senhor quer que para? Acabou o capítulo. Aí você diz, capítulo sem graça. Eu estou doido para saber se esse povo... Eu estou doido para saber se esse povo fez ou não fez, construiu ou não construiu. Parece esse filme de Netflix. Você está assistindo e você diz, mas acabou? Mas que coisa sem graça. Não, foi eu aqui, domingo, assistindo o vídeo do MJ Running. Eu falei, mas cadê o fim? Parece sem graça. Eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, Deus fez ou não fez? O povo terminou ou não terminou? Não, gente. Olha que coisa fascinante. O milagre está aqui. O grande milagre aconteceu foi isso. Essa é a grande manifestação de Deus. O capítulo vai terminar sem a obra concluída, mas não sem o milagre estabelecido. O capítulo terminou sem que o templo estivesse construído, mas não terminou sem que o milagre estivesse sido provocado. Porque o maior milagre desse texto não é a conclusão da obra, é a transformação dos que estavam paralisados em disponíveis para a obra do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você: a maior manifestação de Deus na sua vida não é o resultado final que Ele já te prometeu, é você dizer, Deus, eu acredito em cada uma das tuas palavras. O maior milagre que Deus vai fazer na tua vida não é ver você já olhar e ver, pastor, toda a minha casa está abençoada. É olhar para você com mesmo em meio a tantas dores, dizer, eu já creio que a minha casa está abençoada. Eu já creio que a minha vida já está guardada. Eu já creio que a minha vida está protegida no Senhor. Ainda que eu não veja, ainda que as coisas não estejam no lugar, ainda que as obras não estejam concluídas, eu já creio que o Senhor já pôs a tua mão, e na tua mão eu estou confiando. O maior milagre desse capítulo é exatamente isso. É um povo parado que disse, nós não pararemos mais. Eu vim dizer isso a você essa noite. A primeira palavra que tem que sair da tua boca diante da presença de Deus para uma restauração de fé é dizer, Deus, eu nunca mais saio da tua presença. Eu nunca mais fujo do teu propósito. Eu nunca mais vou paralisar no meio da minha caminhada. Tem coragem de dizer isso? Fecha teus olhos. Eu quero orar por você, por sua casa, por sua vida, por sua família. Eu quero dizer que a boa mão de Deus, ela já está estendida para nos abençoar e guardar. A boa mão de Deus já está no controle da minha e da tua vida. A minha pergunta para você é o quanto você crê nisso. Não é o quanto você vê isto, é o quanto você crê nisso. Porque a obra de Deus não é feita por aquilo que você vê. Afinal de contas, o apóstolo Paulo nos manda focar em uma só coisa, não atentando para as coisas que são visíveis, mas atentando para aquelas que são invisíveis. Porque as visíveis são momentâneas e terrenas, mas as invisíveis são eternas e cheias da presença do Senhor. Eu vim dizer a alguém que entrou aqui, ainda que tudo pareça contrário, há uma voz de Deus espiritual sobre esse altar para dizer sobre a sua vida, há milagre do Senhor acontecendo a partir do momento que você decide se levantar, decide voltar para a casa do Senhor, decide voltar a tua mão para a seara do Senhor, decide voltar os teus olhos para o propósito do Senhor. Eu vim dizer a você, querido, vai valer a pena, vai valer muito a pena o que Deus vai fazer na tua vida. Você crê nisso?